Olá, turma, tudo bem? Vamos a mais uma aula da nossa disciplina e agora a gente vai começar falando um pouco sobre as etapas de um plano de marketing, tá ok? O que é um plano de marketing? Ele é uma ferramenta, como eu posso dizer assim, total. E essa ferramenta total, ela precisa de algumas etapas. E essas etapas, bem aplicadas, ela pode possibilitar ao empresário ou à empresa a uma decisão, a um objetivo concreto, definido, tá ok? E quais são essas três etapas? A primeira etapa é o planejamento. Esse planejamento ele é voltado para o negócio, para a definição desse plano de marketing. E como que ela funciona? Ela funciona da seguinte maneira. Primeiro momento, ela precisa analisar as informações a respeito da empresa com o objetivo que ela quer alcançar, com o público-alvo que ela quer, o posicionamento que ela quer tomar dentro desse mercado. Então, essa análise precisa ser feita através de uma ferramenta, que é uma ferramenta que a gente já falou no outro resumo, que é a ferramenta SWOT, a ferramenta da análise SWOT, ou a FOFA, matriz, né? E como que funciona ela? A gente já falou, aonde eu vou analisar o meu ponto forte e o meu ponto fraco, a minha oportunidade e as minhas ameaças. Então, como que eu vejo isso? Eu coloco ela dentro daquela planilha, bonitinha, vou relacionar dentro desse planejamento. Qual é o meu ponto forte? Qual é o meu ponto fraco? Quais as minhas oportunidades? Quais as minhas ameaças? Então, ela funciona dessa maneira. Após esse planejamento, eu tenho a implementação. Essa implementação é a parte que eu executo. Vou executar aquele procedimento. Essas atividades têm que ser bem desempenhadas ou desempenhadas no período dessa execução. Como que funciona isso? Precisa de ser de forma bem feita, aonde eu vou tentar gerar o mínimo custo possível, porque quando eu não faço de maneira bem desempenhada, eu vou gerar um custo excessivo de produção, alguma coisa relacionado a isso. E as empresas querem essa redução de custo ao máximo possível. E no final disso tudo, precisa ser feito uma avaliação, onde essas avaliações vão ser executadas para levantar de acordo com como foi feito esse planejamento e essa implementação. Nada mais é do que eu controlar todas essas etapas. Então, eu preciso, dentro de um plano de marketing, eu preciso ter um planejamento, uma implementação e uma avaliação ou um controle sobre esse meu plano que eu quero executar. Uma outra coisa que a gente precisa também falar é sobre uma matriz BCG. O que é essa matriz? Ela tem a mesma finalidade, que ela tem o mesmo escopo que a matriz FOFA, a matriz SWOT. Só que nela eu vou analisar as minhas oportunidades de um lado, que é um ponto de interrogação, onde inicialmente isso me gera pouco recurso, a perspectiva de um produto ainda é muito baixo, a decisão ainda tem uma decisão de risco em cima daquilo que eu vou ser tomado. A partir disso, dessa oportunidade, eu posso ver que esse produto pode se tornar uma vaca leiteira. Vaca leiteira, o nome é até engraçado, mas ela gera muitos recursos. É a mesma coisa. Vaca leiteira, ela gera recursos. Ela não exige muito investimento, porque ela por si só ela tem esses recursos. Então é bem realocável. Eu posso tirar dela e colocar até em um outro produto. E agora também eu tenho a estrela. Atualmente, essa estrela já diz, né? Os nomes já se dizem por si próprio. Ela tem altamente um atrativo, entendeu? Ela tem esse atrativo, ela gera também, como a vaca leiteira, muitos recursos dentro dessa minha linha de crescimento dentro do mercado e etc. Tá ok? Agora, a gente tem também
o abacaxi. A gente sabe que o produto não vai gerar recurso nenhum, então eu preciso descontinuar esse produto. Eu não posso continuar um produto desse, porque já que ele está me gerando pouco recurso, eu automaticamente tiro esse produto do mercado, porque ele não vai ter um crescimento, ele vai me gerar prejuízo. Uma outra coisa que a gente pode também falar disso é que como que eu vou colocar isso bem acertado dentro dessas matrizes? Eu preciso segmentar o meu mercado. E o que é a segmentação? É dividir esse mercado total em grupos pequenos, e esses grupos pequenos homogênicos. O que é homogênico? É que tem o mesmo fim, que pensa da mesma maneira, que consome o mesmo produto. E eu preciso articular essas estratégias de um caso não de sorte, entendeu? Aconteceu por algum acaso. Não pode acontecer. Eu preciso segmentar de acordo com essa finalidade, porque tem gente que quando vai vender um produto, lança esse produto, é obra do acaso, acontece. Não pode deixar. Então eu preciso articular dessa maneira. Eu preciso avaliar essas atividades em diversos segmentos. Esse segmento a gente vai falar um pouco mais à frente, como é que funciona esse segmento. E eu preciso, dentro desse segmento, determinar critérios aonde eu vou atender melhor esse perfil do consumidor e a cada segmentação. Então, eu dividi o meu produto em várias segmentações, em vários segmentos, aonde esses segmentos eu vou analisar e estrategicamente essa questão de como que eu vou colocar as minhas a minha propaganda, os meus banners e tudo, tá? Essas etapas dentro do processo, ela é bem simples. Eu primeiro tenho que saber qual o objetivo, determinar um objetivo. Depois eu preciso descrever esse segmento. É descrito qual é a pessoa que eu quero, como que eu devo deixar de fazer. Depois disso, eu vou avaliar a atratividade para esse segmento, tá? E depois que eu avalio isso, eu escolho o meu público-alvo. E a partir disso, eu vou criar estratégia de posicionamento. O posicionamento é como que eu quero ser visto também. Eu preciso separar em grupos de interesse. Esse grupo de interesse, ele é bem legal, porque eu não vou conseguir atingir com o mesmo interesse uma criança para um adulto. Então, se eu faço uma propaganda para a criança, muitas das vezes eu posso não atingir o adulto, a não ser que esse adulto tenha essa mentalidade de criança, como a gente vê assim, a mentalidade é um gosto de criança. Eu conheço vários adultos que colecionam brinquedos, mas esses adultos estão com a mente voltada a pagar para esse lado de colecionador. Então funciona dessa maneira. Mas eu jamais, no dia das crianças, vou fazer uma propaganda que eu vou atingir aos adultos. Eu não faço, eu atinjo as crianças, e essas crianças que vão pressionar os adultos, que são os verdadeiros compradores, né? E como que eu tenho essa base da segmentação? A base da segmentação e consumidores funciona da seguinte maneira: é dividido em situação geográfica, demográfica, psicográfica, e comportamental. E como que é dividido isso? O que é geográfico? Eu divido segmento por região, cidade, tamanho, densidade dessa geografia. A demografia, eu vou dividir entre idade, como eu já falei de criança, né, agora, gênero, tamanho da família no geral, raça, renda, ocupação, tá? Demografia é a partir desses itens. A psicográfica é a partir de um estilo de vida. Qual é o estilo de vida que essa pessoa tem? Qual a finalidade e a personalidade que essa pessoa tem? Isso é psicográfica. Comportamental são ocasião, benefícios, como que eu uso a atitude que essas pessoas têm. Então, quando eu falo em segmentar, eu preciso através dessas 4 variáveis, são as principais. Philip Kotler, ele diz que para eu segmentar, eu preciso também manter
uma diferenciação. E essa diferenciação vai me gerar um posicionamento. E Philip Kotler alimenta isso falando assim: posicionamento é a ação de projetar o produto e imagem da organização com o fim de ocupar um posicionamento, uma posição diferenciada na escolha do meu público. Então, se eu segmentei na área geográfica, psicográfica, eu preciso criar e projetar produtos dentro da mente desse meu consumidor diferenciado. Então, o que eu posso dizer e o que é um posicionamento? O posicionamento é a minha segmentação, mais a minha diferenciação que gera esse posicionamento. E como que eu faço para destacar esse posicionamento? É simples, eu preciso ter um posicionamento estratégico, onde eu tenho uma liderança do produto, eu tenho uma excelência desse produto operacional e eu preciso ter essa intimidade com o meu consumidor, onde eu vou gerar valor de posicionamento. E esse valor de posicionamento que vai fazer essa diferenciação dentro do marketing, dentro da mente do consumidor e dentro dessa área da segmentação, utilizando todas essas ferramentas que eu estou falando. Uma das ferramentas também que a gente pode falar do marketing digital, mais usada em 2017, fazendo essa pesquisa, eu até coloquei para vocês, é a ferramenta do e-marketing, do blog, ferramenta de busca, Google, Yahoo, entre outros, e as redes sociais, etc. também. Redes sociais a gente está falando de Facebook, LinkedIn, a gente está falando de Twitter e vários outros, tá ok? Agora, essas redes sociais, elas oferecem vários benefícios. Benefícios porque ela mantém a empresa informada sobre o pensamento, o sentimento, aquela percepção de como que os seus consumidores estão agindo. Você vê que hoje é muito fácil, qualquer coisa dentro do marketing digital disseminado, percorre muito rápido as redes sociais e pode ter um posicionamento positivo ou um posicionamento negativo daquela empresa. Então, o benefício que tem de se manter a empresa informada, isso tudo em tempo real, tá, gente? A gente está falando em tempo real. Antigamente a gente fazia uma pesquisa, demorava um mês para você fazer toda a métrica daquela pesquisa, toda a evolução do que aconteceu. Hoje não. Hoje você consegue mensurar isso em tempo real. Você coloca lá, dá o teu ok. Não é assim que acontece nas redes sociais. Daqui, vamos ativar essa determinada ferramenta. Então é muito rápido. Então essa rede social, ela consegue fazer com que o consumidor faça essa análise muito rápida. E essa análise muito rápida traz essas informações. Então esse é um dos benefícios, tá? Também pode ajudar para melhorar a percepção sobre a empresa, possibilitando que tome uma determinada, como eu posso dizer assim, uma determinada abrangência sobre uma determinada situação, aonde fortalecendo a reputação. Porque a informação chega, se ela for negativa, automaticamente a empresa pode melhorar essa percepção rápido. Ela não demora muito tempo, porque quanto mais tempo demorar, mais tempo também vai ser a demora de tirar esse pensamento negativo e se tornar isso positivo. Então, as redes sociais também podem possibilitar. Então, dentro do marketing digital, quando acontece algo de acordo assim que vai abalar a reputação de uma empresa, ela precisa automaticamente entrar rápido nesse circuito e logo lançar uma nota, fazer com que as pessoas saibam que ela está ativa dentro dessa área e que ela não deixou o seu consumidor órfão, né? Que ela está ali para cuidar. As redes também sociais, elas têm também uma influência ativa, né, que a gente chama de referência. E ela precisa ganhar confiança nesse meio virtual. O que é ganhar confiança? É nisso que eu falei anteriormente. É colocar isso bem rápido. É que conquiste também essas pessoas de maneira que elas tenham esse benefício de ter
confiança, né, da comunidade virtual, que a gente pode considerar assim uma comunidade virtual, tudo que acontece. Então a empresa precisa ganhar essa confiança dessa comunidade. Um outro benefício é que permite que as empresas conquistem novas redes, novos consumidores, porque algumas pessoas podem ver, gostar desse trabalho e se entrarem como sócio, como adepto a essa situação. E quando a gente fala sobre isso, eu vou até, acho que eu coloquei isso para vocês, que é evangelizar, é falar bem da empresa, é passar esse momento positivo dentro de um posicionamento para os outros consumidores, pessoas que querem chegar. Tá, ok? As redes sociais também têm essa capacidade de propagação muito grande e rápida, como eu já falei. Então as pessoas conectadas a todo momento, você anda nos ônibus, no metrô, você vê as pessoas a todo momento conectadas, todo momento ali nas redes sociais, falando com alguém, e ela ajuda na resolução de todo esse... se houver, né, a resolução de problemas, de situações que pode mensurar e resolver a todo momento de forma rápida. Também a gente pode falar que todas essas redes sociais, ela tem métricas em comum, semelhantes. Por exemplo, o Facebook tem os números de seguidores, o Twitter também tem número de seguidores, o YouTube também tem os números de seguidores. Então, como que é comparado isso? Isso tudo é normal e compreensível. Agora, por exemplo, os exemplos são o número de consumidores, né, quantidade de seguidores, que eu já falei, é igual. A quantidade de usuários que deixam de seguir, também você tem essa métrica também. A quantidade de tweetar, retweetar, de chamar, curtir, são tudo isso. É a quantidade também de favoritos, né? Retweetar favoritos, que são os tweets que são favoritados, que são adequados, que é a mesma coisa do curtir e tudo. Hoje, a gente tem vivido esse momento de que o smartphone, o meu está aqui no bolso, eu vou mostrar para vocês, ele fica conectado a todo momento na internet. O meu fica, e eu acredito que o de vocês também fiquem também conectados direto, porque essa conectividade que a gente chama, a todo momento é fácil. Eu estou dentro do ônibus, eu estou conectado, antenado em tudo que está acontecendo no Brasil, no Rio de Janeiro. Então as empresas têm notado essa conexão e também têm colocado algumas situações, alguns produtos, tudo pela internet. Por isso que hoje a gente vê tudo linkado. Você compra um negócio hoje, um produto pela internet ou numa loja, quando você coloca ali, disponibiliza os seus dados, você vê que logo depois começa a chegar no teu e-mail, começa a chegar na tua, no teu, quando você coloca o teu celular no teu WhatsApp, começa a chegar várias informações sobre determinado produto, determinado serviço. E as empresas têm notado isso, que desde 2014 tem aumentado, o aumento tem sido absurdo sobre essas questões. E como que funciona isso? As empresas veem isso e começam a tirar vantagem disso. Então hoje a compra pelo smartphone, pelo celular, me traz comodidade e praticidade. A gente vive num mundo totalmente violento, né? E essa violência faz com que eu fique dentro da minha casa. Fique dentro da minha casa utilizando o meu aparelho móvel, a minha internet de casa, e eu recebo dentro da minha casa. Então essa é uma das vantagens. A vantagem da comodidade, a vantagem da praticidade. O aparelho está na minha mão, aonde eu consigo ali estabelecer todo um processo de comunicação. E esses dispositivos móveis também, por conta desse crescimento, vêm adquirindo funcionalidades específicas
aonde somente eu consigo fazer isso em dispositivo móvel. Eu estou falando assim, ó, notebook, eu estou falando de celular, eu estou falando de muito mais de celular. Por quê? No celular eu tenho meu SMS, no meu celular eu tenho meus aplicativos e no celular eu tenho o meu QR Code. Recentemente eu fui a Petrópolis, visitei lá a casa lá de Dom Pedro lá, aquela coisa bonita, e eu fui ouvindo. Lá tem o QR Code, onde eu pegava o meu celular e colocava ali, tirava a foto daquilo, ele lia e começava a me falar sobre a história. É bem interessante. Agora, eu não consigo fazer isso dentro do meu computador, porque ele não lê ainda o meu QR Code, porque esses aplicativos são somente para os dispositivos móveis, entendeu? Então eu tenho o meu SMS, eu tenho os meus aplicativos, onde eu vou baixar ali meu WhatsApp, meu Twitter, meu Facebook, vou baixar tudo nele, baixar nele e executar. E esse QR Code. Então você não consegue fazer esses aplicativos, você consegue até fazer uma conectividade, conectar o meu celular ao meu computador de casa. Eu vejo meus filhos fazendo isso. Esses dias eles estavam lá, bem legal, eu também faço, que é conectar o meu celular junto, por exemplo, com o WhatsApp no meu computador. Mas esse aplicativo, ele é direcionado para o meu dispositivo móvel. Então entendam bem, esses dispositivos têm ganhado uma relevância tão grande que somente essas especificações, essas finalidades são para esses dispositivos, tá ok? Então espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa nossa dinâmica, um pouco da nossa aula, e qualquer dúvida falem comigo, tá ok? Estou aqui à disposição e sempre que vocês precisarem é só mandar um e-mail, mandar uma mensagem no fórum de dúvidas e que eu estarei pronto a atendê-los, tá? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.